mão começou a se mexer sozinha. Se mexer sozinha. Meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Vai Barbosa e bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês sobre experiências sobrenaturais, né? Espirituais que eu já passei. Eu adoro contar pra vocês as minhas experiências espirituais, sobrenaturais. E olha que eu já vivi muita experiência sobrenatural desde criança, que eu passo por experiências sobrenaturais. Então eu pedi pra vocês uma coisa que eu acho que vai ser muito legal aqui no canal. Eu adoro fazer vídeos interativos e sempre espero que dê bom, né? Igual o vídeo que eu fiz, né? O quadro que eu iria fazer aqui no canal, adivinhando os orixás dos seguidores, mas não deu certo, não teve uma boa repercussão, por isso que eu não trouxe o próximo, né? Mas vamos ver, talvez eu traga sim o próximo, vamos ver aí. Então, gente, voltando ao assunto. Eu queria fazer muito outro vídeo de interação. Vou ver se vai dar certo. Eu gosto muito de fazer vídeos com vocês. E o vídeo vai ser... Vocês vão mandar no meu e-mail experiências sobrenaturais que vocês tiveram. Me conte com riqueza de detalhes, tá? Escreva tudo direitinho. Quando foi, quantos anos você tinha. Riqueza de detalhes nas experiências de vocês e mande pro meu e-mail, que eu vou deixar na descrição do vídeo e tá aqui também na tela, tá bom? Então vocês me mandem lá, tá bom, gente? Experiências espirituais, que eu vou contar experiências sobrenaturais de vocês aqui no canal. Ah, gente, também vou pedir pra vocês me seguirem no Instagram, porque é muito importante, porque lá eu interajo muito mais com vocês do que aqui no canal, né? Aqui no canal é um pouco mais difícil, é um pouco mais indireto. Lá é um pouco mais direto, mais assim, mais ao vivo, né? Vou ver se eu começo a gravar lives lá no Insta pra interagir mais com vocês, ter mais essa proximidade. Então me segue lá, tá bom? Então, gente, falando sobre experiências sobrenaturais, eu separei uma experiência que eu vivi. Não tem muito tempo, tem mais ou menos uns 2 anos. Foi uma coisa rápida, mas foi uma coisa muito intensa que eu senti no momento. Eu falo assim, é macumbeiro, então a única experiência sobrenatural que vive é incorporação. Não. Como existem vários tipos de mediunidade, né? A gente pode vivenciar a espiritualidade de várias formas diferentes. E eu adoro isso, de experienciar a espiritualidade de outras formas, seja na audição, seja na intuição, seja na visão, não só na incorporação. Eu acho muito válido também o médium que não incorpora, mas que tem outros tipos de mediunidade, né? Outros tipos de sensibilidade. É muito válido a gente contar também essas experiências que a gente vive além da incorporação, né? Contato com o mundo espiritual, contato com seres sobrenaturais. A gente também, nós somos espíritos, né? Mas essas coisas acabam impactando a gente por conta de a gente estar encarnado, a gente estar no corpo e acaba limitando a gente, acaba limitando um pouco esse entendimento sobre o mundo espiritual, acaba limitando muito, na verdade. Nós somos seres espirituais em corpo físico, então acaba que... Por isso que a gente sente medo, às vezes a gente sente medo quando a gente vê algo sobrenatural, porque a gente está numa limitação da carne, né? Então, gente, foi assim. Eu tava na casa de uns parentes meus, né? E essa casa tava cheia e tal, só que tava todo mundo no fundo da casa. E tava, não sei se tava tendo um churrasco, eu não lembro. Mas eu sei que eu fiquei com muito sono, de repente, um sono... que sabe aquele sono que você não sabe de onde vem, que você tenta lutar contra o sono, mas você não consegue? Pois bem, eu tava com esse sono. Aí eu falei assim, eu vou descansar um pouquinho, vou deitar no sofá. E simplesmente fechei os olhos, mas sabe aquele sono que você tá ciente do que tá acontecendo ao seu redor e também tá ali descansando a vista? Eu digo que descansando a vista, então, isso. Eu tinha acabado de deitar. Tinha acabado. Não tinha como estar num sono profundo, sabe? Era o primeiro sono. E aí, gente, eu tô vendo as pessoas passando normal, né? Pela casa e tal. Passando normal e... tudo bem. Eu senti uma pessoa se aproximando do sofá onde eu tava deitada. Gente, isso de tarde. Não foi de madrugada, não foi de noite, não. Foi de tarde com a casa cheia. Só que o povo tava tudo nos fundos da casa. E eu tava sozinha, deitada no sofá da sala.
Nisso eu senti uma pessoa se aproximando e meio que abri o olho assim onde eu tava. Eu só vi da cintura pra baixo. Era um homem de bermuda. Eu pensei que fosse alguém que tava lá, né? Assim, veio pegar alguma coisa por aqui. Porque, tipo assim, era o sofá aqui, aí aqui tinha um vão, tinha umas bolsas, alguma coisa assim, algumas coisas. Aí eu pensei que essa pessoa, pensei que fosse meu tio, algum parente meu que tava lá, que tivesse chegado pra pegar uma bolsa. Aí eu tô vendo aquela perna, aquele ser parado ali, imóvel, e eu fiquei assim, tá, né, tô com sono, vou ficar dormindo. Aí, daqui a pouco eu comecei a sentir meu corpo todo vibrando, como se eu fosse entrar em paralisia do sono. Que eu não conseguisse me mexer, eu não tinha forças pra me mexer. Era como se eu tivesse hipnotizada, não sei, gente, explicar. Foi como se eu tivesse num sono tão assim carregado que eu não tivesse força pra me mexer e sair, sabe? Meu corpo todo vibrando, do dedo do meu pé ao fio da ponta do meu cabelo arrepiado, né? E eu toda arrepiada e vibrando, eu falei, meu Deus, o que é isso? E a pessoa ali, né, parada. Daqui a pouco, gente, eu senti a minha mão. Tipo assim, eu tava... pra mostrar pra você, eu tava deitada assim, né, de barriga pra cima. E aí eu senti... A minha mão tava esticada assim no joelho. Eu senti a minha mão subindo um pouco, até a altura da minha barriga, assim. E minha mão começou a se mexer sozinha. Se mexer sozinha, gente. Eu fiquei assim, meu Deus. Nisso eu falei assim, vou prestar atenção no movimento da minha mão. Não sei porque que eu pensei nisso, tipo, vou prestar atenção no movimento da minha mão. Aí eu lembro que fez a letra Q. Tipo assim, com o dedo, né? Quando fez a letra Q, eu fiz uma força tremenda pra parar aquilo, porque eu fiquei com muito nervoso. Eu não fiquei com medo, eu fiquei com muito nervoso. Nisso, eu fiz uma força e saiu aquilo, sabe? Aí eu fiz assim, aí eu olhei, não tinha ninguém perto de mim. Ninguém, não tinha tio, não tinha ninguém perto de mim. Eu levantei desesperadamente e fui até a porta da sala, não tinha ninguém, tava todo mundo atrás. Não dava tempo da pessoa sair correndo de perto de mim, sabe? Nesse instante, não dava tempo. Aí eu saí correndo, fui na porta da sala, não tinha ninguém. Fui lá atrás, todo mundo lá sentado do jeito que tava. Hoje em dia eu sei que foi um espírito que chegou até mim pra se comunicar, pra falar alguma coisa. Parecia que era um homem que morava na comunidade, sabe? Normal mesmo, de bermuda, essas coisas. Moreno. Aí eu fui e fiquei meio assim, não contei pra ninguém, mas fiquei o dia inteiro pensando o que aquele espírito queria falar, né? Queria se comunicar, falar alguma coisa. E eu fiquei muito arrependida de não ter deixado o espírito se comunicar comigo. E até hoje eu penso assim, meu Deus, o que aquele espírito queria? E nunca mais aconteceu isso de novo, de tipo, esse espírito chegar até mim pra falar alguma coisa. Nunca mais. Mas nossa, eu fico pensando assim, o que ele queria? Né? Eu podia ter deixado. Mas aí tá o X da questão que eu falei mais no início do vídeo, né? Que como nós somos espíritos encarnados, a gente fica limitado, a gente sente medo, a gente não deixa, muitas das vezes a gente não deixa a espiritualidade trabalhar do jeito que ela deveria trabalhar por conta de medo. Não digo na questão de incorporação, porque a gente é da religião, a gente tá no terreiro e tal, no barracão, a gente vai lá para isso, a gente está preparado para isso. Então a gente não sente medo nesse momento da incorporação, tá ali com todo o respaldo, Pai de Santo, Equete. E no caso da Umbanda tem um Combondo, tem um Pai de Santo, Mãe de Santo. Então tem uma comunidade ali te amparando. Agora, quando a gente passa por experiências espirituais, sobrenaturais, e a gente está sozinho, a gente limita muito, a gente não consegue deixar a espiritualidade agir do jeito que ela tem que agir por conta dessa limitação da carne que a gente tem. E eu fico pensando, gente, será que aquele espírito precisava de ajuda para alguma coisa, queria avisar alguma coisa? Eu fico pensando quem era aquele espírito. Sei lá, eu acho que eu perdi uma oportunidade de ajudar um ser espiritual, de ajudar, ou então de ser avisada de alguma coisa. Eu não sei.
são coisas que a gente deixa passar por conta da limitação da carne, né? A gente deixa passar por medo. Claro, gente, é muito difícil, sim, pra gente, que a gente enxerga mais com os olhos materiais do que com os olhos espirituais. É muito difícil quando a gente vê algo sobrenatural, assim, quando a gente tá sozinha, a gente se depara com algo espiritual, sobrenatural, a gente fica com medo automaticamente, é muito natural isso. E assim, quando a gente é criança, por exemplo, no meu caso, eu não tinha tanto medo. Às vezes eu nem sabia que era um espírito. E eu me comunicava com eles livremente, como se fossem pessoas encarnadas, sabe? Eu não tinha essa limitação. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai criando uma limitação tão grande, né, gente? É muito estranho. Quando a gente é criança, a gente não tem tanto isso, né, de... ai, fantasma e tal. A gente trata eles, pelo menos no meu caso, era como se tivessem encarnados como eu. Eu tinha amiguinhos e achava que eles eram encarnados e eu não sabia que minha mãe não via eles. Eu sei que muita gente já fala, amigo imaginário, né? Muita gente fala isso de amigo imaginário. Mas vocês já pararam para pensar que as crianças podem estar se comunicando com espíritos? Porque eu tenho certeza que quando eu era pequena, não era nada da minha imaginação. Eram seres espirituais, porque eu já tive várias provas disso. Por exemplo, eu tinha um amigo imaginário, que minha mãe ela falava que era amigo imaginário porque ela não conseguia ver ele. O nome dele era Renatinho. Chamaram de Renatinho. E ele ia lá em casa todo dia brincar comigo. Mas ele era um espírito. Na época eu não sabia. Pra mim ele era uma criança como eu, não um espírito, né? Ele ia e eu falava dele pra minha mãe como se ela estivesse vendo ele. E ela processou aquilo na cabeça dela como um amiguinho imaginário, mas não era. E eu lembro, gente, que o Renatinho ia todo dia pra minha casa, e a gente brincava, ficava correndo pela casa. E aquilo eu tenho certeza que não foi da minha imaginação. Como muitas crianças que os pais entendem que elas têm um amigo imaginário, e na maioria das vezes são espíritos, espíritos em forma de criança que vão lá às vezes proteger e brincam com as crianças, né? São amiguinhos espirituais, de verdade. Não são amiguinhos imaginários. Eu falo isso porque também podem chegar espíritos ruins, né? Espíritos negativos. E as crianças são muito sensíveis. E elas não têm muito discernimento do que é vivo materialmente, que eu digo, né? Porque o espírito é vivo. Do que é vivo materialmente e do que não é vivo materialmente. Para elas é tudo vivo igual. Eu sei disso porque pelo menos eu vivenciei assim. E também tem uma história, né, das minhas irmãs. Elas tinham também um amigo imaginário que se chamava Web. O Web é o nome dele. Só que ele não era criança, ele chegava em forma de adulto. Era um adulto que gostava de brincar com crianças. Uma das minhas irmãs gostava muito do Web e a outra não gostava, dizia que ele era mau. A vida ela era mais apegada ao Web, a Vitória não gostava muito do Web. E todo dia a gente via elas falando desse Web e as duas juntas ter o mesmo amigo imaginário, apesar delas serem gêmeas, é muito estranho isso, né? E aí a gente ficou encucada com aquilo, sabe? E aí o que aconteceu? Resolvemos, minha mãe resolveu, né? Junto com minha outra tia, resolveu fazer um teste para saber se era um amigo imaginário ou se não era um amigo imaginário, se era um espírito. Então chamou uma de cada vez, sem falar para ela sobre o que seria a conversa, sobre para que estava chamando. Primeiro chamou a Vida e perguntou para Vida: Vida, como é o Web? E Vida falou: ele é assim, 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 assim. E Vida relatou que às vezes ela tinha medo dele porque ele ficava com os olhos vermelhos e os dentes muito grandes. Mas que depois ele ficava normal e ele era muito legal com ela. Depois chamou Vitória e mandou Vida brincar. Elas separadas, elas não falaram sobre isso. Foi na mesma hora, sabe? Não deu tempo de conversar. E elas tinham 4 para 5 anos, por aí. Ou 5 anos, não é? Chamou Vitória e perguntou para Vitória como que era esse Web. E Vitória falou exatamente a mesma coisa do que a Vida. E relatou também dos olhos vermelhos e dos dentes grandes.
E nisso minha mãe ficou muito assustada porque ela falou, não é possível as duas imaginarem a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Não é possível, isso é um espírito. E aí o que aconteceu? Minha mãe teve que fazer várias coisas para poder afastar esse espírito de perto das minhas irmãs. Então, gente, às vezes a criança fala que tem um amiguinho e você automaticamente pensa em imaginário, mas não. Às vezes são espíritos que estão perto. Pode ser espíritos bons e pode ser espíritos ruins também. Vim aqui contar experiências espirituais que eu já vivi. Acabei entrando no assunto de experiência sobrenatural que minhas irmãs também viveram, né? Porque eu adoro contar essas coisas, gente. Adoro, amo de paixão. Contar coisas que a gente já viveu, sabe, do mundo espiritual. Acho muito legal. Acho muito válido as pessoas contarem também suas experiências. Então, não deixe de mandar no meu e-mail, gente. Mande com riqueza de detalhes que eu vou contar aqui no canal. Então, o vídeo foi esse, gente. Um grande beijo. Muito axé pra nós. Tchau.